Quando veio esse tema na cabeça, falar sobre a obrigação que o Atlético tem de ganhar os 9 pontos nessas 3 rodadas finais, né, ou seja, ganhar os 9 pontos em 9 pontos em disputa, eu fiquei pensando assim, óbvio, não deixa de ser uma projeção, mas como pode ser uma projeção, assim, com fundamentos? Porque eu acho que o torcedor do Atlético, ele sempre vai ter uma expectativa positiva com o Atlético, ainda mais enfrentando times de um nível mais baixo na Série B. Acho que a camisa pesa, eu acho que o desejo de voltar para a Série A pesa para o torcedor. E quando a gente fala aqui que é muito possível ganhar os 3 jogos, eu acho que isso mexe com a expectativa do torcedor que não aguenta mais essa história de Série B e quer subir o mais rápido possível, mas eu vou chegar para você e vou falar: "Torcedor, é muito possível ganhar os 3 jogos, é muito possível conquistar os 9 pontos. O Atlético tem sim a obrigação de conquistar os 9 pontos por causa desses 9 motivos. E vai ser isso que eu vou trazer aqui pra vocês. 9 motivos do Furacão conquistar os 9 pontos finais e garantidamente estar na Série A do ano que vem. Porque é aquilo, o Atlético com os 9 pontos conquistados, ninguém tira a nossa vaga. Então eu tô falando aqui, 9 motivos para conquistar 9 pontos, que não deixa de ser uma conta que acaba sendo 9 motivos para o acesso. Então vem comigo que vocês vão entender tintim por tintim. Eu acredito que esses 9 pontos são obrigação do nosso Furacão. Primeiro ponto, o Atlético vem num momento defensivo muito interessante, né? Talvez o melhor momento defensivo que o Atlético tenha vivido ao longo de toda a temporada. O Atlético vem de 3 clean sheets, Goiás, Amazonas e o clássico contra o Curitiba. Nos últimos 10 jogos, são 6 clean sheets, tá? São 6 clean sheets. E você ainda tem o seguinte: nos últimos 10 jogos, o Atlético é a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, se a defesa foi nosso calcanhar de Aquiles durante toda a competição, o Atlético chega na reta final do campeonato com uma defesa sólida. A defesa do Atlético na reta final do campeonato, ela merece apenas elogios. Benavides, Arthur Dias, Santos. E, obviamente, a gente vai falar no ponto de número 2 sobre um cara muito importante para que esse desempenho defensivo do Atlético seja tão acima da média. Nossa referência defensiva, nosso líder defensivo, a gente vai falar de Carlos Teran. A presença de Carlos Teran é muito impactante para esse momento defensivo, para esse desempenho defensivo. O Carlos Teran são 7 jogos na Série B, jogou pouco, é verdade, mas são apenas 3 gols sofridos. E você ainda tem um detalhe: 14 gols feitos. Ou seja, o Atlético tem uma média menor de 0,5 gols sofridos por jogo, e o Atlético ele ainda tem uma média de gols feitos de 2 gols. O que isso significa? Que se as médias forem respeitadas, o Atlético ganha os 3 jogos. E o Teran traz essa segurança, porque a gente fala sobre defesa, linkando ao Teran, mas o ataque também é influenciado muito pelo desempenho defensivo. Se sua defesa não toma gol, se sua defesa recupera a bola mais rápido, se sua defesa tem uma boa saída de bola, o ataque funciona melhor. E fica muito claro como a defesa do Atlético funciona melhor com o Carlos Teran, mas o ataque do Atlético também funciona melhor com o Carlos Teran. A gente vai pro ponto de número 3, que é algo que eu acho que é inegociável na história do Clube Atlético Paranaense, que é a força da Arena da Baixada. Lembrando, o Atlético nos 3 jogos finais tem 2 jogos na Baixada e um jogo em Araraquara, na Fonte Luminosa. Nesses jogos da Arena da Baixada, o Atlético ele vem de um retrospecto bom. Não vou falar que é um retrospecto maravilhoso, mas o Atlético tem que ser o mínimo isso aqui. Se a gente for parar pra pensar num cenário do Atlético, pô, em qualquer contexto, seja Série A, seja Série B, seja Copa do Brasil, jogando dentro de casa. O fator casa do Atlético precisa sempre falar mais alto, a Arena da Baixada vai ser decisiva nessa reta final. E querendo ou não, o Atlético vem de 8 jogos de invencibilidade na Arena da Baixada. 4 vitórias, 4 empates, alguns empates frustrantes, é verdade. Eu acho que se você pegar todos os empates, a sensação é que eram para ser vitórias do Atlético, mas 8 jogos de invencibilidade
acho que a gente precisa respeitar e respeitar bastante. Volto a dizer, a Arena vai ser fundamental nesses jogos finais, o Atlético ganhando os 2 jogos dentro de casa. Eu acredito no acesso, mas volto a falar que o foco aqui é a conquista dos 9 pontos, a conquista das 3 vitórias. Mais um ponto aqui. O Atlético é líder do retorno. E tem um detalhe que é muito interessante, que o Atlético, nesse momento, soma 64% de aproveitamento. O Atlético tem 31 pontos. Se mantiver esse aproveitamento, o Atlético chega ali a 37 pontos. Ou seja, a partir de agora vai ganhar 2 jogos e vai perder um. Mas se a gente pensar na conquista dos 9 pontos, o Atlético chega a 40. O Atlético, nesse momento, ele ultrapassaria, caso chegue a esses 40 pontos, a campanha do Goiás no primeiro turno e faria realmente a melhor campanha em um turno nessa disputa de Série B, ultrapassando o Goiás, que fez 37 no primeiro turno. Acho que ficou claro, né? Goiás 37 no primeiro turno, o Atlético conquistando os 9 pontos, chega a 40, ultrapassa o Goiás, ultrapassa esse aproveitamento de 64% que o Atlético tem hoje, que é o mesmo do Goiás no primeiro turno. Um pouco confuso, mas acho que no final deu pra entender. Ponto de número 5, talvez o meu favorito, a elegância e o desequilíbrio técnico de Bruno Zapelli. E acho que a gente não pode ignorar nossas individualidades. Acho que as individualidades elas foram fundamentais para o Atlético chegar nessa condição de uma campanha tão positiva no retorno e de chegar nessa condição ainda de pensar no acesso em meio a tantos tropeços que a gente teve ao longo da temporada. Então acho que você olhar para um Zapelli, você olhar para um Teran, como a gente já falou, é uma estabilidade que te passa. E óbvio, o Zapelli sendo esse ponto central de organização do time do Atlético, para o time atacar melhor, para o time conseguir chegar ao gol do adversário, para o time ser esse time equilibrado na hora de flutuar entre um ataque mais posicional, entre um ataque mais de transição. Então o Zapelli eu acho que é um alicerce muito forte do time do Atlético, e a gente já vai pular para outro alicerce muito forte do time do Atlético, que também fala bastante sobre esse momento que o ataque do Atlético vive, no sistema ofensivo do Atlético vive, que é o Julimar. O Julimar é um jogador de muita força física, o Julimar é um jogador de muito arranque, o Julimar é um jogador que vem mostrando um refino técnico na capacidade de associação, que vem mostrando um refino técnico na hora de finalizar também. Os gols contra o Amazonas mostram isso, e é importante você chegar nesse momento decisivo com os jogadores em boa fase, com os jogadores quentes, né, que estão prontos para decidir e não vão precisar ser recuperados. E acho que o Julimar é mais um ponto de individualidade para a gente se pegar. Importante a gente falar. Acho importante a gente falar nesse ponto de número 7 sobre o fato do Atlético ter, ao longo de toda a competição, basicamente, o melhor ataque da competição. Hoje não é o melhor ataque da competição, o segundo melhor ataque da competição, mas é o time que mais cria grandes chances. Então, assim, se a gente tá falando de uma melhora defensiva, acho que o ataque ele sempre entregou uma certa estabilidade. Mas é um ataque que continua sendo muito efetivo, é um ataque que continua entregando uma segurança muito grande pra gente, no sentido de a gente acredita que, pô, a partir do momento que a gente tiver uma estabilidade defensiva, o ataque vai nos garantir. E aí a gente fala do Zapelli, a gente fala do Julimar, a gente fala do Leozinho, a gente fala do Viveiros, a gente fala de Mendonça e Léo Derek crescendo muito, então as individualidades aparecem novamente, e eu acho que nesse segundo turno dá pra falar que foi um coletivo um pouco mais apurado. Então também chamar atenção nesse sentido. 8. Um banco com boas soluções. Não sei se o Dudu vai voltar pra esse jogo, mas só da gente ter alternativas ali, de tentar trazer um Aguirre, um Léo Pelé na zaga, você poder ter um João Cruz vindo no meio campo, sabe? Você poder ter um Luiz Fernando vindo no ataque. Filipinho deve ir pro banco, você tem um Filipinho também para trazer mais estabilidade defensiva. Então acho que são todas alternativas, pensando no contexto de Série B, muito interessante, até pro Atlético manter um nível competitivo, caso precise, ou caso precise defender, e pra gente finalizar, o dono do acesso. Se o Atlético conquistar os 9 pontos que a gente imagina, eu acho que esse acesso ele vai ficar muito marcado por Kevin Viveiros e todo, assim, com toda a razão do mundo, com toda a justiça do mundo, porque foi a partir de Kevin Viveiros que o Atlético ressurgiu. Kevin Viveiros entregou força, ataque ao espaço, e muita mobilidade, mas Kevin Viveiros entregou algo pro torcedor do Atlético e internamente para dentro do Atlético, que foi esperança. Hoje essa esperança ela se transformou em realidade, quase uma contagem regressiva. Isso foi muito graças a Kevin Viveiros. Valeu, pessoal. É isso, tamo junto. Forte abraço, é nóis.
Daqui a pouco tem live e a gente vai conversar bastante sobre esse jogo contra o Volta Redonda. E amanhã, mudanças na escalação e um Furacão preparado para conquistar o primeiro desses 3 pontos, a primeira dessas 3 vitórias. E se Deus quiser, estaremos na primeira divisão no que vem.